Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Chá com Elas. Hoje o episódio mais aguardado por todos sobre emagrecimento. Estamos aqui, né, Laís, para destrinchar o que está por trás desse processo. Sem dúvida, a gente recebeu muita mensagem de vocês perguntando e questionando quando é que a gente ia fazer esse episódio, porque é óbvio que todo mundo quer emagrecer um pouquinho, né? Então, nem que seja 2 quilinhos, quem não quer perder. Só que a gente tem que entender que não é só fechar a boca. Tem um processo por trás disso, que é o que a gente vai falar hoje. Exatamente. Até por trabalhar na área integrativa, né, eu sempre comento com os pacientes qual é a causa, né, o porquê você não consegue emagrecer. Eu brinco que se fosse fácil, você não estaria aqui no consultório, né? Você já teria emagrecido. É mais importante, né, gente, do que a gente pensar em restrição calórica somente, né? Eu falo que o emagrecimento ele tem muitas outras faces, muitas outras coisas que a gente precisa considerar. Eu acho que seria legal a gente trazer isso, né, Laís? Eu acho que, eu sempre falo isso, que antes da gente pensar em emagrecimento, a gente tem que desintoxicar o nosso organismo, né, Esther? Sim. Porque é óbvio que o intestino está intoxicado, o fígado está intoxicado. Eu sempre uso muita analogia de um potinho. Então, quem está acima do peso, tá com o potinho transbordando. Eu faço associação com o peixinho no aquário, né? Também. Mas são analogias interessantes pra gente trazer para os pacientes, né? Quando eu falo do potinho, eu falo que tá com o potinho transbordando. Então, não tem como a gente querer emagrecer se o potinho tá transbordando. E aí, a pessoa fala assim, nossa, mas um dia que eu sair da dieta, eu engordo mais ainda. Porque é óbvio, enquanto a gente não esvaziar esse potinho, vai acontecer isso mesmo. Então, é muito importante a gente conseguir desintoxicar esse corpo para um dia que a pessoa consuma um alimento um pouco mais calórico, que ela não deveria consumir, vamos dizer assim, o potinho não transborde. E são fatores ali que vão desequilibrar também o eixo e o ciclo circadiano também, que vão impactar em toda a produção dos nossos hormônios. Sem dúvida. A questão de contaminação de metais pesados. Então, assim, por exemplo, o uso de alumínio, né? Quase todo mundo usa desodorante com alumínio. Isso vai inflamar muito mais o nosso organismo a longo prazo. Então, a gente tem que olhar tudo isso, porque isso aos pouquinhos vai agravando cada vez mais. E aí, mesmo que você feche a boca, não vai adiantar, porque o corpo continua cada vez mais intoxicado, né? Exatamente. E eu acho que... Então, tá bom, a gente vai tirar o que tá piorando nessa inflamação, mas também é hora da gente colocar alimentos anti-inflamatórios. Eu sou super fã de colocar shots matinais ao longo do dia, ou de manhã, ou em outro horário, caso a pessoa não consiga colocar de manhã, porque é uma dose de alimentos anti-inflamatórios para começar o dia. Então, por exemplo, fazer um shot aí com limão, cúrcuma, gengibre, pimenta preta, que mais dá pra gente usar? Própolis, geleia real, né? Geleia real, então espirulina. São opções muito boas para começar o dia, porque já é uma dose de alimentos anti-inflamatórios para ajudar a recuperar esse corpo, né? Eu brinco que são pitadinhas de saúde, né? Os próprios chás, se a gente for parar para pensar, são coisas extremamente simples que ajudam muito, né? Os temperos, muitas vezes. E isso, as substituições que a gente pode fazer, né? Às vezes não precisa fazer tudo, gente. A gente pode fazer coisas simples, básicas, né? Aos pouquinhos, mudar né? o óleo que eu cozinho, né? De um óleo inflamatório para um óleo que não seja. O sal que eu cozinho, né? Sim. Os horários que eu me alimento. Sem dúvida. A combinação que eu faço dos alimentos também é extremamente importante, porque muitas vezes as pessoas ficam só preocupadas com a questão calórica, mas a combinação dos alimentos em relação aos macronutrientes também pode gerar picos glicêmicos, né? E eu aumentando essa insulina, essa glicemia, eu vou fazer estocagem ali, né? Eu vou acumular gordura, principalmente em região visceral. Então, mais importante do que, né? Às vezes o paciente vem ali até contando calorias, né? Em aplicativos e coisas, eu falo, qual é a proporção desses macronutrientes? Qual a combinação que você está fazendo? Esse alimento é ou não compatível com você? Acho que isso vem muito anterior a simplesmente pensar em calorias. Eu brinco que o corpo não tem calculadora. Não tem como, exatamente. Tudo é regido por hormônios. E modular esses hormônios, né? E aí trazendo do outro podcast que a gente já fez aqui, falando para o pessoal, o sono, né? Então, preciso ter uma boa noite de sono, organizar a minha rotina, diminuir o meu estresse. Quantas pessoas não engordam muito depois de períodos estressantes? Sem dúvida. Quando não tem rotina, né? Quem acaba tendo um período de trabalho à noite. Plantões muitas vezes. Isso vai interferir. Troca o dia pela noite. Sem dúvida, isso vai interferir. Então, quando a gente fala muito de caloria, é muito comum mesmo eu pegar pacientes que já vem contando caloria, e aí a gente tem que trazer isso de uma maneira que também não é só tirar tudo que é inflamatório, porque daí também tá na moda, né? Eu tiro leite, eu tiro lactose, eu tiro glúten. Às vezes até sem necessidade. Sem necessidade. Ou sem orientação, né? Quantas pessoas vêm e me falam, então é melhor eu usar, né, o requeijão light. Então é melhor usar Coca Zero. Só que muitas vezes, se você não diminuir a quantidade que você consome, o horário que você
consome, é tudo trocar 6 por meia dúzia. Sim. E muitas vezes a pessoa faz toda uma restrição durante o dia, chega no final do dia e isso vai gerar, muitas vezes, compulsão por conta do nível de estresse que está ali. Então, a gente precisa muito organizar da rotina desse paciente, né? O emagrecimento, eu falo que é algo que a gente vem conquistando, né? E a gente gosta muito de trabalhar a nível de sinais e sintomas, né? Eu falo que o emagrecimento, ele é uma consequência do equilíbrio do teu corpo. Não adianta a gente simplesmente fazer uma dieta linda e maravilhosa se o paciente muitas vezes não tem condição de fazer aquilo, né? E até fazendo uma interação aí com a parte mental, emocional. Tem pessoas que vão ao consultório e, de primeiro momento, a gente não vai pensar na dieta. Nós vamos pensar nesses outros braços, né? Modular o sono, o estresse, para depois eu ter essa base mais sólida para conseguir realmente iniciar um tratamento de mudança alimentar. Até porque isso é muito mais palpável, né? Eu sempre falo muito isso porque se a gente pensar só no emagrecimento, quem tem que emagrecer 10, 20 quilos... a longo prazo vai se frustrar, porque demora um pouco mais. Então, quando a gente foca nos sintomas, é algo muito mais palpável, porque você consegue melhorar sintomas em uma semana que seja, 10 dias, Sim. um mês. Então, quando a pessoa começa a perceber, nossa, eu tô dormindo melhor, tô com mais disposição. Meu intestino tá funcionando melhor. Eu tô com mais energia. Quando tudo isso começa a funcionar, vai animando de querer continuar. E aí, o emagrecimento é uma consequência desse resto continuar, desse resto tá melhorando. Então, vai te motivando. Eu sempre gosto muito de trazer isso, porque se a gente foca só no emagrecimento, muitas vezes a gente se frustra, porque a gente não consegue dar conta a longo prazo, porque vem mais devagar, eu tô num nível tão alto de inflamação que eu vou demorar mais para emagrecer. Agora, se eu foco nos meus sintomas, eu me animo. E corpo desinflamado emagrece muito mais rápido. Sem dúvida. Né? E eu não vou só ter a melhora em relação à perda do peso, eu vou ter a melhora de saúde no geral. A própria questão da intoxicação, né, não é só o alumínio, né, como a gente comentou, é alumínio, é mercúrio, chumbo, arsênico. A gente vive num ambiente tóxico, né? Apesar de eu ser muito a favor da desintoxicação do corpo, eu falo também, não dá pra gente viver na bolha, né? Então, o que eu vou fazer na minha rotina do dia a dia para minimizar a exposição a esses agentes tóxicos, né? O que é possível fazer naquele momento? Ah, é possível trocar o meu desodorante, é possível trocar a panela que eu cozinho, é possível, aos poucos, eu ir trocando as maquiagens, os produtos químicos que eu utilizo na minha casa para limpeza. Então, são pequenas ações que a gente pode ir fazendo aos poucos e que a gente vai percebendo melhora. Não precisa trocar tudo da noite para o dia, né? Sem dúvida. Porque precisa ser um processo que a gente vai ter que sustentar a longo prazo. Não adianta eu fazer uma dieta restritiva em 30 dias. Depois você engorda mais, é o efeito rebote, né? Então, a gente precisa criar essa consciência e essa base sólida realmente para a gente conseguir ter um processo de emagrecimento duradouro, efetivo, né? Sem dietas mirabolantes, sem coisas extremamente difíceis, né? Eu acho que a gente, até por trabalhar muito de forma individualizada, a gente vai propor para o paciente algo que seja compatível com ele, né? As mudanças que dá para ele fazer naquele momento de vida dele ali na rotina mesmo. Eu gosto muito de trabalhar com um ciclo de estratégias. Então, assim, quando o paciente vem, então, vamos fazer então um mês de uma dieta low carb. Depois a gente faz um mês de jejum intermitente. Depois a gente faz um mês cetogênica. Isso é importante porque também vai motivando o paciente de não ficar sempre do mesmo jeito, né? Além de motivar o paciente, a gente também traz estímulos diferentes para o corpo, né? Porque senão eu fico só pensando na restrição calórica. E aí o paciente vem gastando 1000 calorias, a gente vai restringir um pouco e restringir. Então, cada vez ele está comendo menos? Exatamente, não faz sentido, né? Nenhum, né? Então, na verdade, usar o metabolismo a nosso favor. Incluir uma atividade física para eu ter uma queima calórica melhor também ali, esse exercício poder cooperar para esse processo de emagrecimento. Sem dúvida. E aí é óbvio que daí a gente tem que linkar essa questão dos sintomas, porque isso vai fazer diferença. E quando a gente pensa em suplementos para ajudar no emagrecimento, tem muita coisa que a gente pode vir a usar. Eu sou super a favor de a gente incluir, mas a gente não olhar essa inflamação. O básico primeiro, né? Essa inflamação do intestino, essa inflamação, às vezes, que daí respinga no sono, que daí o sono você vai ter uma compulsão ao longo do dia. Então, esse ciclo vai virando cada vez uma bola de neve mesmo, né? Um ciclo vicioso. Por isso que a gente traz que a primeira etapa seria a desintoxicação. Desintoxica, desinflama,
vai alternando as estratégias de acordo com a sua necessidade, de acordo com os seus exames ali, né? Então, um paciente que às vezes tem uma insulina extremamente estourada, uma resistência, uma diabetes, é claro que uma estratégia com baixo teor de carboidrato vai trazer um resultado muito melhor do que uma estratégia com alto teor de carboidrato. Sem dúvida. Né? Então, eu acho que é legal também a gente ter essa individualidade, né, e entender na rotina do paciente o que faz mais sentido, o que dá mais certo. E aí, quando a gente fala com relação a dietas que tem, né, que a gente costuma usar, também é algo importante da gente falar. Porque assim, vamos fazer um jejum intermitente. Daí a pessoa vai lá, fica horas sem comer, achando que tá arrasando e vai romper com um prato de macarrão. A janela de alimentação, ela precisa estar muito correta, né? E o que a gente mais vê é as pessoas fazendo jejum de forma equivocada. Assim como é muito comum a gente pegar, né? Hoje ninguém vem sem suplementar. As pessoas já vêm tomando muitos suplementos e muitas vezes a gente precisa falar, olha, segura isso, não é o momento. Até porque muitas vezes ele nem está absorvendo aquilo nem está fazendo o efeito para o corpo. Né? Então, acho que essa questão da gente organizar a rotina do paciente, né? Eu falo, tudo na vida é organização. A gente conseguir organizar o dia a dia, a alimentação, isso faz muita diferença pro processo do emagrecimento também. E eu acho que a gente também pode falar muito com relação a alguns fitoterápicos que a gente pode vir a usar para o emagrecimento, né? Então, assim, eu sou fãzaça da Garcinia camboja, que ajuda muito a diminuir o apetite, da Rhodiola rosa, que ajuda a diminuir a ansiedade. Modular o cortisol, Modula sono, cortisol. Né? Então, assim, a gente consegue usar plantas medicinais naturais de uma maneira que também vai favorecer tanto a questão dos hormônios, como consequência o emagrecimento também. E voltando, né, na questão de identificar a causa. Porque se é um paciente mais ansioso, consequentemente, ele vai comer mais rápido, vai comer um volume maior do que ele precisa, né? Então, qual é a causa dele não conseguir ter esse emagrecimento, né? É um desequilíbrio hormonal? É um problema na tireoide, né? E aí a gente vai utilizar suplementos e estratégias para dar um suporte para esse sistema ali. Ah, não, é um paciente que tem mais ansiedade. É um paciente que às vezes tem compulsões alimentares. Então, eu acho que a própria suplementação vai ser criada em cima da necessidade dos sintomas que ele está apresentando. Sem dúvida. Eu lembrei agora de uma paciente no consultório que ela veio comigo que ela queria emagrecer e ela fazia low carb. Então, assim, ela fazia uma low carb cheia de queijo, porque, né, na low carb a gente pode comer queijo, né, pode comer essas coisas mais vindas do leite. E eu fui olhando os sintomas dela e na minha conduta eu vi, o queijo não bate pra ela. Então, eu tirei o queijo. Quando eu tirei os derivados de leite, derivados, né, do plano alimentar dela, foi que ela começou a emagrecer. Porque desinflamou. E talvez seja uma intolerância dela, né? E a gente consegue pegar isso muito fácil, até por conta da biorressonância, né? A gente já testa ali pro paciente, já tem a percepção. Então, é legal entender isso por quê? Porque, assim, na cabeça dela, assim como de todo mundo, é low carb. Exato. Como que ela não estava emagrecendo numa low carb, que é sem carboidrato? Só que pra ela, os derivados de leite e o leite em si era não mais estavam fazendo bem. Exato, com baixo teor de carboidrato, né? E aí vai muito, né? Às vezes uma estratégia cetogênica por um curto espaço de tempo. Às vezes uma dieta mesmo mais tradicional, mudando os horários, né? O que a gente mais pega é pacientes fazendo jejum pela manhã, todos os dias. Tudo que você faz todo dia, teu corpo acostuma. Exatamente. E aí comendo um volume absurdo de comida no final do dia. Né? Então é muito legal a gente bater na tecla de que se você quer emagrecer, tem que olhar sinais e sintomas. Porque senão, por exemplo, quem que não vem pro consultório também tomando whey protein? Ah, não, porque eu tô tomando whey protein é maravilhoso. Pra não perder massa muscular. Só que daí a pessoa tá super com gases com cheiro forte, com o abdômen distendido. E nem sempre melhor. Whey é uma proteína de boa qualidade. Muito boa, né? mas não pra... Mas não para todo mundo. Eu falo, nem tudo é bom para todo mundo, né? E aí é nessa individualidade que a gente precisa entrar pensando também no processo de emagrecimento. Exatamente, porque senão a pessoa vem achando que, então eu posso tomar whey. Mas ela toma, ela sente, porque tem gente que sente que engordou com whey protein. Justamente por isso, porque pra essa pessoa... Pode ser mais inflamatório. Pode não ser uma boa opção. Então, tudo é individualizado. Eu gosto muito de trazer essa questão de bater na tecla de sinais e sintomas, porque a hora que você entende seu corpo, você percebe, nossa, isso pra mim não tá fazendo bem. E uma coisa interessante da gente trazer também, emagrecer é perder gordura. Muitas vezes a pessoa fica só presa com o peso na balança e ali muitas vezes ela emagrece, mas ela perde músculo junto. Perdendo massa magra, eu vou perder
no meu gasto calórico também, né? Isso é comum em pacientes que fazem uso de medicações. Não sou contra as medicações, gente. Eu acho que tudo bem indicado, bem conduzido, bem orientado, pode sim trazer resultados, principalmente quando a gente pesa ali os riscos, benefícios das medicações. Mas, infelizmente, não é isso que a gente tem visto hoje. A pessoa, ela não muda absolutamente nada da rotina dela, já começa com o uso das canetinhas, de suplementos, de remédio para emagrecer, sem alterar absolutamente nada. E aí, quando eu volto quando eu tiro a medicação e volto para o meu hábito, é claro que eu vou engordar. E muitas vezes engorda muito mais do que o dobro. E a gente vê isso todos os dias. Sem dúvida. Né? Então, eu falo, se você está no uso de uma medicação, você precisa buscar orientação para mudar os seus hábitos, para depois você sustentar essa perda de peso que você vai fazer através desses medicamentos. Né? E muitas vezes antes a gente pode tentar outras estratégias, a não ser de cara entrar com isso também. E é óbvio que quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem que falar de ambiente, né, Esther? Porque se eu tô num ambiente onde todo mundo se alimenta mal, onde ninguém pratica atividade física, onde tudo que é do mais rápido, mais fácil, milagroso, vai ser mais difícil mesmo. E é comum a gente ver isso nas crianças, né? Vem o adolescente, a criança, porque meu filho precisa emagrecer. Como é o hábito da família? Eu falo, eu não trato da criança, eu não trato do adolescente, eu trato da família, porque é o hábito da família. Né? A criança, muitas vezes, é reflexo dos hábitos dos pais. E como que a criança vai comer salada, fruta, legumes, verduras, sendo que os pais não consomem? Exatamente. Então, não tem como a gente pensar nisso mesmo. E eu acho que o emagrecimento é esse ponto principal. Eu acho que é a consequência de todo o resto melhorar. Do equilíbrio. Né? Se a gente não melhorar essa questão de sinais e sintomas, não melhorar intestino, não melhorar sono, não desintoxicar fígado, realmente vai ser cada vez mais difícil você conseguir emagrecer. E tem também toda uma questão emocional também por trás do emagrecimento, né? Eu falo, muitas vezes o peso ali, ele é uma capa de proteção, né? Então, até por a gente ter essa consciência, trabalhar na área integrativa, a gente consegue fazer esses links, né? Da questão mental, emocional, os desequilíbrios no corpo físico. Eu não acho que isso é somente o emocional, claro, eu acho que teu corpo está te trazendo sinais ali no físico para que você tome consciência, mas a gente também não pode deixar se ignorar. De ver esse ponto também. Sem dúvida. E aí eu gosto muito também, já que a gente fala muito de chá, né, associar alguns chás aí quando a gente pensa em emagrecimento, porque é óbvio que eu gosto muito de pensar no sentido de retenção de líquido, né, porque tem uma retenção de líquido aí quando a gente pensa em ganho de peso também. Então, colocar chás que vão ajudar a melhorar um pouco essa retenção de líquido é uma baita opção. Então, eu gosto muito de usar cavalinha, dente de leão, hibisco. Então, colocar isso no dia a dia de quem está buscando o emagrecimento é bom porque vai ajudar a diminuir a retenção de líquido, vai ajudar a trazer mais saciedade, porque um dos grandes pontos de quem está com dificuldade em emagrecer é essa vontade de comer, né? É essa compulsão alimentar. E essa questão da saciedade, muitas vezes, é pelo próprio desequilíbrio dos macronutrientes, né? A pessoa come muito em proporção de carboidrato e aí pouco dos outros macronutrientes, e isso gera também esses episódios mais compulsivos. Né? Sem dúvida. O próprio estresse, né? Que tá comendo ali as emoções. E aí, falando também. de estresse, a gente tem que falar da cafeína, né? Que, querendo ou não, hoje em dia, nossa, as pessoas estão usando coisas absurdas de cafeína, quantidades absurdas, e na primeira hora do dia. Sim. Então, eu bato muito isso na tecla, porque a gente usar cafeína na primeira hora do nosso dia vai bloquear a produção do cortisol, que é o hormônio do estresse. E vai desequilibrar todo o ciclo circadiano também. Então, assim, não é que vocês não possam consumir cafeína, mas uma dica que eu dou é assim, espera 1 hora depois que você acordou pra tomar cafeína, porque assim o corpo produziu o cortisol que precisa produzir pra te dar energia, levantar da cama, pra começar o dia, e depois vida normal. Agora, se você acorda e toma um café na primeira hora do seu dia, vai desregular todos os seus hormônios logo cedo. Por uma simples atitude, né? E é legal porque a gente consegue também modular isso de forma individualizada, né? Tem pacientes que são mais ansiosos, que consomem muito café, que a gente consegue, às vezes, fazer a troca por esses chás, né? Eu sou muito da individualidade, né? Eu acho que quando a gente trabalha, claro que tem dicas e tem coisas que servem para todo mundo, para boa parte das pessoas, mas trabalhar na individualidade é sensacional. Não tenho dúvida. Eu acho que quando a gente trabalha em grupo é muito legal, até porque no nosso programa a gente fala muito sobre isso, né, Esther? E o legal do programa é isso, né? Que a gente trabalha esses aspectos que são comuns em grupo, mas as particularidades de forma individual. Exato. Né? Então, até pelas próprias consultas. Que porque a gente tem coisas em comum como todo mundo, mas também tem a parte que cada um tem uma válvula diferente. Então, às vezes, uma pessoa trabalha um pouco mais, então trabalha um pouco mais estressante. Então, querendo ou não, vai piorar uma questão hormonal. Já a outra é uma pessoa mais compulsiva. Então, cada um vai ter mesmo uma alteração aí nessa questão
hormonal que vale a pena a gente olhar e associar fitoterápicos, associar chás, que vão ajudar a equilibrar esses neurotransmissores, né? Maravilhoso. Mas acho que o principal ponto é as pessoas observarem os sinais e sintomas, né? Acho que seria a principal dica que eu daria aqui. E eu sempre peço para o paciente o que você, na tua percepção, faz com que você engorde. O que está atrapalhando o seu processo de emagrecimento? É legal se questionar nesse Sem aspecto, dúvida. né? Ah, é porque você está comendo muito? É o volume? É a proporção? É a qualidade da sua alimentação? É os horários. É os finais de semana, que às vezes bebe demais, come demais aos finais de semana, né? Que isso é comum. A pessoa faz a dieta extremamente restritiva da cabeça dela durante a semana e os finais de semana come volumes absurdos, sem muito equilíbrio. Sim. E bater muito na tecla de fazer ciclo de estratégias, né? Nunca ficar no mesmo tipo de dieta, porque senão o corpo vai se acostumar. E é legal essa questão do ciclo de dieta também pensando em questão de longevidade, né? A gente tem visto isso nos estudos, em mudanças de estratégias, e isso também faz uma adaptação metabólica para o corpo, e isso, de certa forma, vai nos auxiliar muito em envelhecer de maneira saudável. Sem dúvida. Então, eu acho que é isso que a gente queria trazer pra vocês. Espero que tenham gostado aí desse podcast com relação ao emagrecimento. A gente pode fazer vários podcasts nesse sentido, né, Esther? Porque eu acho que... Muito emagrecimento não tem fim, né? O tema de emagrecimento é um tema que, assim, nossa, dá pra gente falar um podcast só de suplemento, um podcast só de fitoterápico, né? Então, dá pra gente fazer muitos podcasts aí, muitos episódios com relação a esse tema. E se vocês gostaram, compartilhem, comentem, mandem... Curtam, mandem pra quem precisa. E até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.